to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Voltamos para a parte B do episódio 5, onde falamos de micros CP/M made in Brasil, clones dos Sinclair, TRS-80 e Coco, Apple II e Mesbla, Troll, Mapping e outras coisas. Fechamos com a sessão de notícias, então segue o episódio. E só para a gente fechar e entrar no interesse do nosso podcast, o nosso ouvinte de repente está interessado em saber, uma menção para os CP/M brasileiros. Ah, sim. Mais uma vez, vamos falar de CP/M e tal, vamos ter um episódio bacana, mas os mais famosos certamente eram os da Cobra, o 210 e o 305. Aliás, aquele gabinete era, por mais que usasse monocromático, o gabinete era bacana. Eu gostava daquele gabinete, eu achava meio estranho aquele disco de 8 polegadas que entrava num drive do lado. Mas eu achava aquele gabinete, de certa forma, estiloso pra época. E o sistema 700 da Prológica. Pois é, eu rodava CP/M. O mundo inteiro rodava CP/M nos seus micros profissionais na época. Depois vamos explicar o porquê. Que aí a gente volta a um ponto que nós falamos lá no início de 1980, quando um microcomputador começa a ser vendido em grandes magazines. Isso, primeiro, se não me engano, foi o D8000 da Dismac. A Dismac, então, era uma fabricante de calculadoras, clona um micro, acho que o D8000, se não me engano, era um clone de um TRS-80. TRS-80 modelo 1. TRS-80 modelo 1. Modelo 1. E começa a vendê-lo no Mapping, em São Paulo. Posteriormente, você encontra ele à venda na Mesbla. O melhor da Mesbla é o melhor pra você. Que é uma rede que tinha certa popularidade no Rio de Janeiro, a Mesbla da Rua do Passeio. O pessoal da nossa cidade lembra da famosa Mesbla da Rua do Passeio, no centro do Rio, e eles começaram a produzir e vender ali, começaram a trazer, outubro de 81, a Microsistemas, a revista, a primeira revista brasileira de microcomputadores, que vai ter um episódio dedicado a Microsistemas, porque ela merece, a gente já falou isso, falamos de novo, a Microsistemas merece um episódio dedicado a ela, pelo menos um. A Microdigital é de 81. A empresa Microdigital, verdade, de 1981. E aí, vamos parar de falar de linha do tempo e vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Acho que a primeira coisa que surge aí é a eletrônica, né? As revistas de eletrônica começam a trazer coisas relacionadas à informática. A Antena Eletrônica Popular, que é a revista até há pouco tempo não era publicada, mas era vendida só pelo correio. Mas é uma revista lendária de radioamadores, ela trabalhou trazendo muito material de informática. Durante muito tempo ela trabalhou também com informática, principalmente com o pessoal de radioamadorismo, para usar junto com o seu hobby favorito, que é o trabalho de radioamadores. Como ocorreu em outros países do mundo. A gente comentou no episódio de Europa que o início do computador na Iugoslávia, também na Rússia, na antiga União Soviética, aliás, né, na Rússia, também veio a partir de revistas de eletrônica. Essas duas áreas estão sempre muito juntas. Lado a lado. E informática. Eles estão sempre ali muito próximos uma da outra. E lembrar também, por exemplo, também a Circuit Cellar americana, do Steve C. Garcia, que a gente citou em algum episódio passado, já falamos, que ele basicamente fez um livro depois, tudo que ele juntou na coleção de artigos que ele publicou na Circuit Cellar, como montar seu computador baseado em Z80. E com todo um projeto do zero, baseado em Z80, com circuito, tudo explicando tintim por tintim como montar. Eu lembro que o primeiro clone de micro que eu vi foi o NEZ80, num catálogo. Uma coisa que o americano gosta muito era comprar por catálogos, né? Dell, inclusive, quando surgiu em 84 nos Estados Unidos, ela começou, uma das primeiras coisas que a Dell fez foi vender microcomputadores por catálogo. Eu lembro de ter um catálogo desse à mão, na época eu vi pelo menos um microcomputador e fiquei muito impressionado, que era aquele micro, o NEZ180, que era... Eu não me lembro quem era que produzia ele. Vocês lembram? Era um branquinho. Era um clone, veio antes da micro digital. Era um clone do Sinclair.
E vou ficar devendo essa que eu também não sei. A gente vai. Vou ver se eu cato uma foto dele e coloco no show notes. Vou colocar uma foto dele. E lá a gente coloca quando vamos resolver isso, vamos colocar. Eu lembro que foi o primeiro que eu vi. Mas aí, já que eu citei ZX80, ZX81, a gente pode começar falando deles, né? Desses vamos aos clones. Vamos falar dos clones mais populares ou vamos falar do clone que tem um autor mais popular? Vamos falar dos dois, né? Vamos falar dos dois, né? Primeiro detalhe, já que falou do autor mais popular, isso. E aí a gente vai citar esse micro por causa dele, que é o Ringo, de uma empresa chamada Ritas, e cujo projetista é um cidadão que eu acho que ninguém conhece. Em MSX, então, ninguém conhece. Da comunidade do MSX, ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Tal de Ademir Karchan. Um tal de Ademir Karchan, acho que nunca ninguém ouviu falar. Eu nunca ouvi falar. O Ademir... Você já ouviu? Vagamente. A gente falou dele no episódio 0. Exatamente. Falamos também no episódio da MSX. Com certeza. Ademir, ele é autodidata. Ademir tá aí, ele até hoje ele tem contato, faz parte da lista de discussão de MSX. Ele continuou durante um bom tempo desenvolvendo coisas depois que saiu do ZX81 para MSX. Então ele é um cara conhecido na comunidade. Já finalmente está fazendo a faculdade, está se formando, concluindo a faculdade dele. ZX81, o Ringo, foi o primeiro micro que ele projetou. A Ritas, se não me engano, era uma fabricante de botões, uma coisa assim. Eu sei que a Ritas me lembra muito a Coleco. Isso, acho que era fabricante de botões. O Ringo era um projeto originalmente de robô aplicador de botões. Nossa. E depois acabou essas coisas da vida virando um microcomputador. Aliás, esse lado do Karchan e automação industrial é um lado que poucas pessoas conhecem. Quem não conhece o Ademir, quem não teve a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, né, a gente teve a oportunidade de descobrirmos que a melhor maneira de a gente descobrir informações da história é fornecendo álcool a ele, né? E fazendo perguntas, porque só fazendo perguntas simplesmente ele não responde. Então, sob efeito de álcool, o Ademir conta algumas das histórias. Nós estamos todos bêbados de cair, e todos que não estiverem bêbados tenham faca aqui. Da época. Ele conta e fala algumas coisas muito curiosas em que viveu isso muito perto. Então, o Ringo era um clone do ZX81, ele que desenvolveu, né, para Ritas. Tirando o Ringo, teve mais algum? Teve um monte, né? Que GX81? Nossa. O problema é separar o GX80 do 81. Vamos lá. A Microdigital eu acho que é a empresa que mais ficou caracterizada pelos clones de GX80 e GX81. O TK82C foi o primeiro dela. Era GX80, certo, César? Isso, 82C era um ZX80, 83 e 85 era um ZX81. Sendo que o 83 ele tinha uma carcaça que imitava metal cromado, mas era plástico. E ele lembrava vagamente o Timex, né? Lembrava o Timex. E o TK85 tornou aquela cara clássica do Spectrum. E do ZX81 original. Pretinho básico. Né? O famoso pretinho básico. Ele tinha uma cara mais clássica. Por outro lado, quem concorria muito com a Microdigital com essa faixa de micros era a Prológica, com o CP200 e o CP200S. O CP200 ele compartilhava um pouco o design do CP300, que a gente vai falar mais posteriormente. Que era um design completamente diferente do design mais parecido com o Sinclair que a Microdigital usava. Tanto usou no 82C, no 83, no 82/82C, 83 e 85. O CP200 era completamente diferente. Aliás, tirando o que a gente vai falar mais tarde do CP500, ela gostava de inovar nos designs, né? Agora, voltando rapidamente à Microdigital, uma curiosidade, eu estava procurando, fazendo pesquisa, eu achei um site mostrando micros que ele montou, na coleção dele de micros antigos, e ele desmontou um TK85 para limpar, expandiu a memória, colocou uma saída de vídeo composto, deu uma incrementada no bicho, botou um botão de reset, e ele mostrou uma foto muito curiosa. Sabe quem fazia a carcaça, o gabinete de plástico do TK85? Qual era a empresa que fazia? Quem? A Troll. Troll, você também vai ganhar. Quem viveu anos 70 e 80 lembra com certeza do Playmobil. A Troll era quem produzia o brinquedo Playmobil no Brasil. Eu sei porque eu brinquei muito de Playmobil. E quem lembra do slogan da Troll, né? Troll, bom motivo para ser criança. Era a Troll que fazia o gabinete de carteiras. Existem fotos comprovando isso. Provavelmente eu vou linkar essa foto, vou linkar para o show notes. Estarei linkando essa matéria para que o nosso ouvinte possa dar uma olhada e comprovar por si mesmo que a Troll era quem fabricava
o gabinete do TK-85 e provavelmente fez do Spectrum também. Vou pro CP200, ele tinha dois tipos de micro, o CP200 e o CP200S. O CP200 ele tinha mais a cara assim, similar ao CP300. Já o CP200S, ele lembrava uma versão menor e preta do CP400. Inclusive, se você reparar, o teclado é exatamente o mesmo do primeiro CP400. Tirando o fato das teclas terem os comandos, igual todos os clones de GC81. Eu vou te sincero, João, que eu me lembrava sempre do outro. Eu sempre me lembrava do CP200 comum, não lembrava do CP200. Aliás, o CP200, eu sei por que você não lembrava. Ricardo, eu sei por que o CP200S você não lembra. Parece-me que ele foi o último clone do GC81 fabricado no Brasil. Ele foi lançado alguns meses antes do CP400 Color. Ou seja, no apagar das luzes. No apagar das luzes. Em algum momento de 83. Aliás, alguém sabe por que CP? Computador pessoal? Exatamente. Aliás, o TK. Acho que era computador Prológica. Ou computador Prológica, pode ser. Devia ser computador Prológica. Mas e o TK? TK, os fundadores da Microdigital chamavam-se George e Thomas Kovári, com K. Então TK é de Thomas Kovári? Deve ser de Thomas Kovári. Então, senhores ouvintes, vocês, usuários e ex-usuários de um TK, são usuários de Thomas Kowalski. Kovári. Thomas Kovári. Kowalski e Escambau. Kowalski é aquele figurante do Viagens ao Fundo do Mar. Ora, vamos, Kowalski. Agora pros Apples ou pro Spectrum? Apple, né? Apple. Né? Apple, então, tinha baseada clone, né? Todo mundo fez clone do Apple II no Brasil. Seria a máquina mais clonada do Brasil, o Apple II? Cara, provavelmente a máquina mais clonada do mundo. Eu iria a esse extremo. Cara, o mundo inteiro clonou Apple II. No Brasil você tinha a CCE, a Dismac, a Milmar, a Unitron, Softec e várias outras empresas. Se você procurar, revirar as revistas da Apple, você vai ver que tem várias empresas que trabalharam fazendo clones. A Microdigital, a própria Microdigital fez. Tinha um monte de empresas que clonaram o Apple II no Brasil. Talvez porque a lógica dele fosse simples de ser clonada, talvez isso tenha facilitado, né? Exato. Aquele ditado que o pessoal fala que viu o Apple II, viu todos, é que a maioria dos clones seguiu o mesmo design do clássico do Apple II, da Apple original. Sim, a mesma carcaça. Todos eles, se você for olhar, até o gabinete de plástico injetado era igual. Com pequenas variações. Talvez um dos mais diferentes fosse o Tato Pro da CCE, que ele é mais quadrado. Isso. Se eu não me engano, chegou a ter clone de Apple montado em gabinete de PC. Ah, é? Ah, isso eu não sabia. Se eu não me engano, teve. Eu vou ficar devendo. Teve de tudo. O único, assim, desses todos, tirando um que nós vamos falar depois, vamos destacar o TK3000. O TK3000 que já era um clone do 2E, né? Isso, já era um clone do 2E. Enquanto a massa clonava Apple II e 2+, o TK3000 era um clone de 2E. Do 2E. E depois teve o TK3000 Compact, né? Que era um clone do 2C. Isso. O gabinete era semelhante, eu lembro que mas ele era aquela cor mais puxada pro café, né? Um bege mais escuro. Eu lembro muito bem do comercial. O próprio TK3000 também era café, vamos dizer assim. A cor, eu lembro muito bem da propaganda dele nas costas da Microsystem. Talvez eu acho que o TK3000 e o TK3000 2E Compact, né, que é o 2C, seriam as máquinas populares do clone de Apple, não? Não, acho que o da Unitron chegou a ser mais popular, mas ele com certeza era os mais avançados. E com certeza foram os que resistiram mais tempo. Primeiro porque o TK3000 tinha inovações com relação ao próprio Apple IIe. Já tinha opção de vir com a placa ThoughtWorks, né? Já vinha com 80 por causa da CPM. Que aliás da Microdigital era TK-Works o nome da placa. É verdade, TK-Works. Já tinha opção de vir com essa placa. Já era uma inovação razoável. Aliás, o que tinha mais era também fabricante de placas para a Apple, né? No Brasil. Tinha muita gente fazendo coisa. Além de todos esses fabricantes que a gente falou, ainda tinha outros que só fabricavam placas, né? Só periférico. A Elebra, por exemplo, só fabricava impressora. E todas as impressoras com nomes femininos. Mônica, Emília, Olivia, Alice. Que geralmente você via como parceira dos Apples nacionais. Sim, mas a Elebra fabricava só impressora e fabricava modems também. Um outro detalhe que a gente ia passar lotado do TK3002E, que tinha um Z80 para controlar o teclado programável. Ele tinha um Z80 só por causa do teclado. O teclado. Né? Assim, era um teclado extremamente programável, era sem dúvida um dos pontos fortes do TK3002E. E isso não era padrão, o Apple II original não tinha esse feature.
Era um outro controle da GI, da mesma que faz o Y, né, o PSG, né, do MSX, Spectrum e companhia. Ele não usava os 80 para teclado original. Isso permitia, além, obviamente, mais óbvios, que não precisaria de uns 80, tipo, tecla acentuada em português, né? Permitia até 512 caracteres por tecla. Nossa. Significa que você podia reprogramar o teu teclado da maneira que você quisesse. Você botar um microprocessador desse calibre só pro teclado, tava sobrando processamento, né? E até tem um detalhe que o TK362E foi lançado, apesar de estar nesse episódio, foi lançado depois do nosso ponto de corte também. Ele foi lançado depois do MSX. Foi. O MSX foi feito em 85, ele foi lançado, se não me engano, em 86. 86. Ele foi lançado depois do nosso ponto corte desse episódio. No final você vai explicar por que a gente cortou em 85, mas vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, foi um micro que se diferenciou não apenas por ter saído depois, mas porque tinha uma série de inovações em relação aos Apple original, né, os Apple II e Apple IIc, tinha aquela coleção que você comprava aquilo quase. E vamos passar para o Spectrum? Vamos passar para o Spectrum. O Spectrum foi impressionante porque foi clonado no Brasil. Como eu disse anteriormente, fez engenharia reversa da ULA, né? Desmontaram a ULA e refizeram, né? Com certeza o Sir Clive Sinclair, que nós comentamos sobre ele no episódio 2, não ficou nada feliz com o fato. Pelo contrário, ficou irado. Eu lembro do lançamento dos Spectrum, foi um pouco antes do lançamento da MSX, não foi T4 dele. Eu lembro de ver na imprensa, ver revista, o pessoal comentando da quantidade de software que havia para ele. Você teve primeiro o TK90X, da Microdigital, que era naquela carcaça original dos Spectrum 48K. Isso, ele era bem clássico em termos de aparência, ele lembrava muito a máquina original. E o TK95, que surgiu depois, já com teclado profissional, né, um teclado mais... O TK95, inclusive, vou falar uma coisa engraçada. O gabinete dele e o teclado é clone do Commodore Plus 4. Ele é um Commodore Plus 4 preto com teclado colorido. Eu sabia que ele parecia com um micro, mas não lembrava qual. É o Commodore Plus 4, o famoso Commodore Série 216 que a gente já falou. Mas acho que o TK95 já foi depois do ponto corte, né? O TK95, se não me engano, foi 86, 87 que ele saiu. Ele já saiu. Foi 85 ou foi 86? 86 saiu. Saiu depois da MSX, se eu me lembro bem, saiu depois da MSX. Foram os únicos que tiveram no Brasil, no caso, o TK90X e o TK95 foram clonados. Teve também algumas empresas produzindo hardware para ele. Muitas produzindo interface de drive, vou citar de memória a Arcadia, fazer uma interface de drive de qualidade, a Arcadia aqui do Rio de Janeiro. Arcadia, acho que era CBPI. Um dos pontos de encontro de usuário de Spectrum do Rio de Janeiro era a Arcadia. Tinha o CDI também que produziu. Tinha uma cópia da Multiface One europeia, foi feita no Brasil. Você tinha outras empresas produzindo interface para impressora. Então você tinha uma certa produção de hardware para o Spectrum no Brasil. O Spectrum foi um micro bem popular no Brasil. Sim. Podemos dizer que foi um bem popular, porque ele era baratinho, ele era colorido, ele era simples de usar, dava para programar, então assim, antes... E a Microdigital, que era uma potência. Exatamente. A Microdigital e a Prologis eram os grandes. A Microdigital, ela fez um esforço muito grande de venda, principalmente em propaganda e tal, dos 90X e 95. Isso. A lógica não era tão forte nessa propaganda, mas a Microdigital era extremamente agressiva. Sim, eu lembro de comercial dela em revista de quadrinhos. Revista em quadrinhos, você encontrar comercial da Microdigital. Se revirar minha coleção de quadrinhos, é capaz de eu achar. A Microdigital, inclusive, eu vou botar aqui um parêntese, ela fabricou um Onyx Junior também, um clone do Atari 2600. O Atari acho que conseguiu superar o Apple II em termos de clonagem no Brasil. Mas o Atari Atari 2600 é um videogame. Não chegou oficialmente os micros da Atari no Brasil, eles não chegaram. Isso. Mas, apenas o videogame. Em termos de micro, não chegaram no Brasil. Nem os Atari. Nem os Commodores. Né? O único Commodore que chegou no Brasil foi muitos anos depois, os Amiga. Chegaram. Que aí é uma outra conversa. Mas... E um outro programa. Commodore, Amstrad, os Acorn. O que chegou no Brasil foi fundamentalmente Apple, Tandy e Sinclair. Ponto. Chegou aqui. Isso. Já que a gente citou, falamos de Apple, falamos de Sinclair, vamos falar dos micros da Tandy, né? Vamos começar então TRS-80. Quando se fala em TRS-80, a primeira coisa que vem à mente de todo mundo é o famoso CP500 da Prologis. Isso. Que foi durante muito tempo o meu sonho de consumo, diga-se de passagem. Não tanto pelo micro, porque o TRS-80 era o TRS-80,
né? Não era conhecido como Trash 80 por acaso, né? Eu vou apanhar depois dessa, não bem. Vai. Acho que a comunidade TRS-80 não é tão ativa assim, não. Eu procurando, como vocês devem ter olhado no show note do episódio 1, a gente achou e colocou o link de um grupo de usuários da Holanda de TRS-80. Poxa. Então, assim, eu não acredito que tenha no Brasil. Se você falar mal do Spectrum, existe um grupinho pequeno, mas com alguma atividade do pessoal que lida com o Spectrum no Brasil. Falar mal do Spectrum, né? A gente corre. Eu acredito que o pessoal ficou mais forte, a comunidade, foi o Collor. O Collor, eu acho que hoje em dia tem mais gente de comunidade do que o TRS-80. Sim, mas isso aí fora do Brasil. Não, até no Brasil mesmo. No Brasil tem uma pequena comunidade, talvez menor que a do Spectrum, mas maior que o TRS-80, com certeza. O CP500 ficou emblemático, ficou bem marcado, porque ele tinha um aspecto, uma cara de micro profissional, né? Era aquele gabinete. É o único micro da Prológica similar ao referência. É o único micro que tem a cara do micro copiado. Então ele é a cara do TRS-80 modelo 3. E impressionava, assim, para um pirralho na época, e aí eu fui dizer que é o meu primeiro contato com Basic foi um curso de Basic que eu fiz na escola onde eu estudava. O meu também. Era meu todo também. CP500. Até algum tempo atrás ainda tinha essa apostila. Eu também aprendi Basic em CP500 também, por acaso, foi meu primeiro contato com Basic. Foi em um desses micros, exatamente. Eu acho que eu não tive infância, então. Eu aprendi Basic na MSX mesmo. Depois eu fui aprender Basic, depois eu fui programar em Apple II, num cursinho que eu fiz. E aí eu consegui aprender a coisa que é mais importante do que aprender a linguagem de programação. Lógica de programação, metodologia de programação. Aí eu consegui aprender como se programar. Enfim, mas isso não é só reminiscência, até porque eu, como programador, sou um zero à esquerda e ponto. Eu sou o outro zero à sua esquerda. Ou seja, eu sou o outro zero mais à esquerda do zero à esquerda. Isso. Não, e o CP500 gerou filhos, né? Sim, teve aquele CP500 M80, que era a carcaça... Isso. CP500S também, não me pergunta por que S, não é o primeiro micro da Prolog que tem S, né? Eu acho que eles queriam dizer que era Slim, mas ele era... Eu não lembro se ele era menor, o gabinete... Ele era um pouquinho menor, sim, é verdade. Agora ele era mais estreito, a palavra certa. E depois lançou o CP500 M80C. O M80... ele já vinha de fábrica já preparado para rodar CPM. Além lá da versão do Trash 2, o Whatever, usava o CPM. Né? Que eu acho que é a coisa mais importante que o usuário de TRS-80/CP500 almejava, o CPM. Porque o CPM... E teve o turbo. Eu acho que uma coisa assim, ele tinha um aspecto profissional. Quem não entendia nada de computador, batia o olho nele e achava, isso é um micro profissional. Era o que a gente falou no episódio 4 da MSX. Por que o Expert vendeu mais do que o Hotbit? O Expert tinha mais cara de profissional do que o Hotbit. Embora, em termos de produção, em tecnologia, o Hotbit era melhor. Era um produto mais bem acabado. Mas o Expert tinha uma cara mais profissional. O que a gente falou... Agora, uma coisa que vocês estão esquecendo, talvez impressionados pelo tamanho e a robustura do CP500, a robustez, quer dizer... Teve o último filho. Na realidade, ele não é um filho, é um irmão, porque ele foi lançado junto. CP300. O CP300 é o seguinte, você quer fazer tudo que você faz no CP500, mas não tem dinheiro para comprar um. Então compre o CP300. E não tem braço para carregar alguns quilos. Isso, você ou não tem carro para carregar alguns quilos. O CP300, visualmente, ele lembra muito o CP200. Ele era basicamente o teclado com a placa e acabou. Finish rim. Drive, tudo isso, monitor com preço separado. Sim, a Prológica vendia isso separado, por aquilo que pareça. Não teve tanto sucesso quanto o 500, justamente pelo aquilo que o Ricardo falou. CP500 e o CP300 estão aí para o Expert Hotbit fazer a mesmíssima coisa. Tá, tudo bem, o outro tem drive e monitor embutido. Mas tirando isso, faz a mesmíssima coisa se você equipar o CP300, porém não tem a mesma cara. O teclado é um teclado aquele que a gente chama de chiclete, né? Aquele teclado durinho, porém de tecla pequena, que marcou vários micros da Prológica, entre eles os dois CP200. E o micro que a gente vai falar daqui a pouco, o CP400. Mas o CP500, por sua robustez, acabou ganhando. No colégio que eu estudava tinha CP500. Eu lembro de chegar no cursinho no colégio, da aula de informática, a gente na oitava série, isso já lá em 1987, o pessoal babando vendo o CP500 e eu vi um gravador cassete de MSX espetado no CP500. Na época aquele CP não tinha drive. Eu lembro colega comentando, falando. Isso, tem modelos de CP500 que não tinham drive, eram só, como posso dizer, um monitor. Então esse modelo aí é quase faz a mesma coisa que o CP300. Isso. Então, além só para terminar, o CP500 durou até quase 87, 86, quando teve o turbo, né? E colocou os 80 com 4 MHz, que era mais rápido do que
o que rodava do CP nos Poderíamos original, que era alguma coisa. César, poderíamos considerar o CP500 Turbo como quase um TRS-80 modelo 4? Que eu saiba, eu acho que o modelo 4 nunca foi clonado no Brasil, né? Isso, eu também não conheço nenhum clone de TRS-80 modelo 4, mas eu não sei se o fato do CP500 Turbo chegar a 4 MHz era o suficiente para ser um modelo 4, tenho minhas dúvidas. Então ele estaria mais para um 3,5, né? Eu acho que era mais para um 3,5 do que para um 4. Tirando esses dois prológicos, quem mais a gente tinha? O Júnior da Cisdata. Isso. Você tinha o Dismac D8000, que a gente comentou, foi o primeiro computador vendido em loja de departamento. Ele era um modelo 1. Modelo 1? Ele era um modelo 1, TRS-80 Model 1, que é o Dismac D8000. Ele foi o primeiro microcomputador vendido em loja, em um grande magazine no Brasil, uma loja de departamento. Você sabe o ano, cara? Em 1981. Não, 80. 80. 80. 1980. Poxa. Na verdade foi lançado em 80, e aí em 81, início de 81, alguma coisa entre 80 e 81, começou a ser vendido no mapping da Praça Ramos, de Azevedo. Começando mais uma sessão de notícias e mais novidades, né, pessoal? As novidades não param. Tem sempre o mundo não para. E tem sempre muita coisa acontecendo. Comunidades estão aí programando, fazendo as coisas, hackeando hardware. Como esse que a gente começa, né? O Seed Player. Seed Chic, aliás. É um player de chiptune portátil. Isso. Como é que é esse negócio? Deixa eu ver se eu entendi bem. Ele é um player de chiptune portátil que aceita cartões micro SD. Um cartão pode ter até 20 mil músicas. Uma bateria de até duração de 20 horas. Projeto todo aberto, código aberto, ser disponibilizado, pode ser atualizado. Pode pegar, inclusive, se você quiser montar o seu, você pode montar. Ou então, se você for como eu e não conseguiu até hoje ser amigo do ferro de solda, você César, pode comprar em pronto $40. $40. César, não tá caro. Não tá caro. Não, conhecimento de eletrônica básico se resume a que ferro de solda ligado, pegando pelo lado errado, queima a mão. É basicamente isso que a gente sabe sobre como funciona ferro de solda. Pois é. Cara, interessante, hein? Muito interessante o aparelho. $40. Sim. Inclusive a gente vai no show notes, vocês vão encontrar, além de link, vocês vão encontrar um link pro vídeo. Demonstração do YouTube. Haja vista que eu ando vendo também várias iniciativas de vários chiptuners. Inclusive alguns fazem sequências usando chipseed, em alguns casos até partes de Commodore 64 mesmo. Você pode ver vários desses vídeos no YouTube com resultados assim espetaculares, uns até usando 4 seeds no mesmo sequência. Nossa! Oh yeah! Fazendo os 4 tocarem juntos. Os 4 tocarem juntos, eles obviamente colocam um DAC para a coisa ser melhor amplificada. E olha, se você vê o som, você não diz que é um SID. Aliás, você diz que é um SID e ao mesmo tempo você não diz. Que ele tem alguns instrumentos característicos, mas o som fica muito bacana. E para quem gosta de música eletrônica, principalmente trance, essas sequências de SIDs são uma mão na roda hoje em dia. Sem sombra de dúvida. E já que a gente falou em chiptune, vamos fazer um registro. Já não é nada novo, mas sempre vale a pena, porque é importante esse registro, falar de chiptune, falar que tem uma cena de tuners fazendo música muito grande em tudo que é lugar do mundo. E o Engadget Show, que é o videocast do Engadget, eles sempre usam chiptunes com música de fundo. E eles fizeram um especial justamente com grupos de chiptunes. Pô, bacana. Como eles fazem a música, como começou a história do chiptune, inclusive da diferença entre Game Boy Music e música a partir do Game Boy. Vamos dizer, né? Música no Game Boy e você criar música a partir do Game Boy. É muito bacana, pra você que não conhece, vale a pena ver. É curtinho, dá 5 minutos, você pode fazer tranquilamente, você pode ver no seu iPod. Muito recomendado. Vale a pena pra quem gosta de chiptune ou pra quem tá se interessando, quer saber como que estar no Engadget Show, de certa maneira, como Engadget é provavelmente o blog de gadgets mais lido do mundo, né, é uma tremenda força para o movimento chiptune. Com certeza. É verdade. Pô, bacana, hein? Muito legal. Vou ver depois. Esse eu vou pegar pra ver, com certeza. Show de bola.
mudando completamente de assunto. Mudando de pato a marreco, né? É Retrobrite. O Retrobrite principalmente isso é muito interessante para quem é colecionador. A maioria dos gabinetes brancos, feitos de plástico, a gente tem alguns monitores lá na escola que já estão ficando com aquela cor típica de plástico envelhecido. Vai ficando aquele amarelado, e muitos micros antigos e muitos videogames clássicos também sofrem a ação do tempo, e com isso o plástico que eles são compostos começa a tomar aquela cor amarelada. É um plástico tipo ABS e aí começa a ficar amarelado. Então, depois de investigar um pouco, fazer algumas investigações, descobriram que o uso de peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada, ajudava a reverter em parte o processo de amarelamento dos gabinetes. Aí o pessoal do Amiga resolveu investir ou pesquisar, e um inglês, Dave Stevenson, conhecido simpaticamente como Merlin, um químico por trás do projeto, ele desenvolveu uma mistura. Mas tem gente do Brasil que ajudou ele no projeto. Fala que é um brasileiro com engenheiro especialista em plástico. Então eles prepararam uma mistura com alguns produtos químicos. Eles dão a receita. Você pode misturar aquilo e pegaram e mergulharam peças plásticas que estavam amareladas, estavam com aquela cor amarelada encardida do tempo, e simplesmente pareceram novas. E tem mais, o quinto elemento, ele era quarto, agora virou quinto. Tava outro dia me falando que ele tá levantando a lista do Retrobrite, e ele disse que quase tudo se consegue no Brasil fácil. Depois vamos cobrar dele, conversar com ele, se ele fornece essa lista pra gente colocar no show notes no nosso próximo episódio, pra quem quiser fazer a experiência do Retrobrite. Opa, vou tentar isso aqui no meu Amiga, que tá ficando amarelo por causa do tempo, vou tentar fazer isso. Aliás, as fotos mostram muito a qualidade do produto. Você realmente vê que é uma diferença brutal, vale muito a pena. Se você tem aí o seu Mi Clássico, tá com aquela cor de amarelo envelhecido, né? Acho que vale a pena você ficar no site do Retrobrite e ver que existe esperança de voltar aquele branco de 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Ó, a mistura original, 2 itens são razoavelmente fáceis de encontrar no Brasil, os outros eu não conheço. Um é comprar o peróxido de hidrogênio, com 10 a 15%, você vai ter que comprar isso em loja de produto cabeleireiro. O outro é o famoso Vanish, que existe lá, que é produto justamente para acelerar a questão de limpeza, para a lavanderia. Os outros 2 produtos você pode procurar, eles indicam quais são. Tem um outro que fez uma variação da mistura, que usa um pouco mais de peróxido de hidrogênio mais forte, 30%, e tem algumas variantes, mas as fotos são realmente impressionantes. Eles trataram a carcaça de um Commodore 64, que você olha de um lado, o lado tratado, o lado que tá, e o lado que não tá, a mesma carcaça, é assustador. É ficou muito bom. E para fechar essa sessão de notícias, música de Altered Beast, por favor. Live from your grave. Por quê? Quando você acha que todo o drama da Commodore é um drama longo, a gente vai fazer um episódio sobre Commodore e sobre Atari, e vão ver que o drama da Commodore é extremamente longo. A gente comenta alguma coisa no episódio de 1632 bits. Uma empresa compra os direitos do nome Commodore e lança o Commodore 64. Encarna o Commodore 64. É óbvio que não é o mesmo Commodore 64, e o que fica o estilo é muito parecido, o teclado. O 64 do Commodore 64 vem de 64 bits, não vem de 64K. O Commodore 64 Reborn é um computador que não é nada muito especial. Por exemplo, você tem lá você pode ter um Core 2 Quad, ou um Core 2 Duo, Pentium D ou Celeron, né? Só uma até coisinha. 4 GB. Só uma coisinha, César, só uma perguntinha. João, você já abriu o site aí? Não. Enquanto o João abre, a gente vai comentando pro João se preparar. A gente quer justamente ouvir a sua reação. Eu já vi, eu já olhei, justamente queremos a sua reação de que você está sendo pego de surpresa por essa notícia. E semelhança com a Commodore foi que é uma empresa que assumiu o nome da Commodore, botou o nome Commodore USA, né, licenciou o nome antigo e propôs lançar esse que ele chama de Commodore 64, mas a diferença é que ele é um Commodore, o 64 vem de 64 bits. Não 64K. Eu vou falar e você é arriscado de ser editado na... Vai lá. Que porra é essa? É o grande
WTF, provavelmente do ano, em se tratando de retrocomputação. Bom português, what the porra is that? Cara, parece que eles pegaram um teclado de notebook e jogaram tudo dentro. Você lembra do MSX-PC, daquele projeto maluco dos japoneses de fazer uma máquina com a mesma ideia do PC, que era tudo embutido dentro de um teclado, não sei o quê? Lembra daquilo? Que saiu Sim, uma das primeiras coisas que me passou na cabeça foi isso. Pois é, quando eu bati o olho eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso não é original. É que a gente tá tão acostumado à maneira clássica de um PC, que eu acho que a gente ainda se choca, porque não é muito comum PCs tudo em um dentro do teclado. Ah, não é mesmo? Particularmente quando você pega esse Commodore 64 Reborn, tipo, que é explicitamente inspirado no Commodore 64 clássico, você sai com aquela sensação de que tem uma coisa errada no mundo. Você tem a sensação de que você tem literalmente a sensação de que alguém está fazendo uma coisa, algo de errado no meio dessa história. Acho que a gente pode deixar, de tanto que a gente está falando, acho que é mais interessante a gente despertar o interesse do nosso ouvinte e ele lá olhar, né? Clica aí no link e vai ler. E vai ver as fotos. Com certeza. Sei lá, como vocês falaram, já vi esse filme antes no MSX-PC e vamos dizer que a gente já sabe do resultado. E vamos então terminar, continuando todo cara de chocado. Até porque é mesmo, né? Pois é, né? A gente olha daquela sensação de... né? E pedindo desculpas ao nosso ouvinte pelos diversos momentos de silêncio que vocês tiveram durante essa notícia, que realmente estamos chocados. Aliás, estamos tão chocados que vamos parar com essas notícias aqui, né? Vai que apareça algo pior. Né? Nunca se sabe. Não fale isso não, hein? Pois é, né? Deixa eu bater aqui na madeira. Por favor, vocês batam 3 vezes na madeira pra não aparecer coisa pior. Ó, vou bater aqui, ó. Pronto. E vamos terminar chocados, Horrorizados. De notícias. Horrorizados. E esperamos voltar recuperados pro próximo episódio, né? Pois é, Com certeza. Quem sabe a gente consegue se recuperar até o próximo episódio. Que, aliás, é um episódio, episódio 6, que fala de... Esse episódio vai ser grande. Esse episódio vai ser grande de doer. Ó, se preparem, comprem Doritos, comprem refrigerantes, cerveja, se vocês quiserem, bastante salgadinhos, porque esse episódio vai ser bem grande. Esse eu ainda não sei quantas partes vai virar, mas eu vou garantir uma coisa a vocês. Esse eu sei quantas partes nós teremos desse episódio, mas uma coisa eu sei, vai dar muito assunto. Vai. E aí a gente ainda vai ter a próxima parte desse episódio 5. Vai ter os nossos BGMs no meio. Espero que o pessoal, quem tá ouvindo a gente, espero que tenha gostado do BGM. A gente aceita sugestões, tá? Está no nosso alcance, a gente vai cumprir. Enfim, é hora de dizer tchau? É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau, então. Já íamos esquecendo. Vale um agradecimento ao Ronaldo Yoyard, que nos mandou um e-mail relembrando do aniversário do Spectrum. Sim, o Sinclair ZX Spectrum fez aniversário 28 anos no último dia 23 de abril. Ele foi lançado em 1982 e produzido até 1992. Bem, lá na Rússia, a produção de seus clones continua ainda por um bom tempo e é alvo de conversas nossas para um próximo episódio. O MSX também faz aniversário em 27 de junho, serão 27 anos. Ou seja, na data de lançamento desse episódio faltaram 10 dias. E tchau, Commodore 64. Quem quer que esteja por trás da Commodore USA. Eu vou terminar o programa perguntando: será que temos algum neto, sobrinho do Tremiel lá? Eu termino o programa perguntando: pra quê? Pra que isso, meu Deus? Eu termino o programa tentando levantar uma coisa. Gente, vamos tentar ver o lado bom da coisa. Pelo menos eles não fizeram isso ainda com o Commodore 128. Pois é. Agora, quando se fizerem isso com a Amiga, vão jogar bomba no prédio. Vai ter gente. Distúrbio nas ruas. Vocês vão presenciar uma turba de usuários furiosos querendo a cabeça. Quem tiver na frente. Paus e pedras, tochas acesas e tonéis de óleo fervente sendo virados, sendo derrubados lá, destruindo tudo. Então, gente, é isso, e a gente termina essa sessão de notícias por aqui. A gente volta semana que vem com o BGM, daqui a 15 dias com a parte C do episódio 5. Aquele abraço e tchau. Aquele abraço, povo. Não fiquem tão horrorizados assim, podia ser pior. E a gente volta se deixarem. Se não deixarem, a gente volta também. Tchau. Aquele abraço e não sonhem com o Commodore 64 Reborn. Até.